há alguns domingos atrás, nós comemoramos o dia do Pentecoste. E nós somos pentecostais, da cabeça aos pés. E Deus me tem possibilitado nos últimos tempos trabalhar em alguns livros da Bíblia, escrever alguns comentários que espero em breve torná-los em livros. E para o dia do Pentecoste, na igreja em que somos pastor, eu comecei a refletir no livro de Ruth. Eu quero convidar-vos para lermos este livro. Na verdade, o ideal seria lermos o capítulo todo, o primeiro capítulo de Ruth. Mas, para ganharmos tempo, e vamos começar a leitura do versículo 14, mas na exposição da palavra eu vou considerar os primeiros versículos e terminar nos últimos, que em breve faremos a leitura. Vou mais uma vez repetir o livro de Ruth, capítulo 1, versículos 14 a 22. Creio que esta é a edição revista corrigida ou corrigida fiel. Fica bem para a nossa leitura. Amém. Assim está escrito: então, estou a ler na tela, levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém. E chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Vou repetir. E chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor de tua bondade e benignidade. Sê solícito para conosco. Sirva esta palavra, Senhor, ao que te apraz nesta noite. Valide, através da ação do Espírito Santo,
cumprindo os teus eternos propósitos em nossas vidas transitórias, do maior ao menor, do centro à circunferência, sejam todos dominados, controlados, possuídos, animados, fortalecidos por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o livro de Ruth é um dos 5 livros que fazem parte daquilo que os judeus chamam de Megilá ou rolos. São 5 livros estudados, lidos, meditados, refletidos em diferentes e importantes ocasiões da cultura, da religiosidade do povo judeu. Tal são os valores que estes livros trazem, que para todo e qualquer judeu ler na ocasião certa cada um destes livros que fazem parte desses 5 rolos, entre os quais está o livro de Esther, Cantares, Lamentações de Jeremias e o livro de Ruth. O livro de Ruth tem a particularidade de ser lido por ocasião do Pentecoste. E todos nós sabemos que o Pentecoste, para o povo judeu, tem esta associação, esta ligação com a colheita. E isso em si mesmo já é interessante, porque dentre as grandes festividades judaicas, 3 delas, das mais importantes, são exatamente a Páscoa, que tem uma importância e uma prioridade suprema, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Para nós, os cristãos evangélicos, estas festas em particular, estas 2, a Páscoa e o Pentecoste, têm de igual modo uma grande importância. A Páscoa para os judeus é a celebração da libertação do cativeiro ou da escravidão no Egito. Êxodo capítulo 12. O retrato claro da instituição da Páscoa por Deus, em que cada um mataria um animal e do sangue deste aspergido sobre as umbrais da porta. Não eram assim visitados pelo anjo da morte. Para nós, a Páscoa tem um peso mais profundo ainda. Mas a ligação entre a Páscoa e o Pentecoste, porque o Pentecoste, que é o 50º dia após a Páscoa, a ligação é intrínseca, não se pode desligar, porque na Páscoa semeia-se, no Pentecoste colhe-se.
Na Páscoa semeia-se a morte se o grão de trigo não morrer. Não há vida. E o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, morre. E esta semente que morte levanta e dá muitos frutos. O Pentecoste não é apenas a celebração da descida do Espírito Santo, mas ela tem uma relação muito profunda com a dimensão do Pentecoste judaico, porque tem a ver com colheitas. Não admira que as igrejas que mais crescem no mundo são aquelas de matriz pentecostal, porque tem uma ligação e uma associação profunda com colheita. E a minha interrogação natural ao estudar e a ler a Bíblia é o que é? Por que que o judeu lê Ruth no Pentecoste? E nesta leitura eu começo a perceber que há uma aproximação entre desta mente judaica e a nossa percepção, concepção doutrinária, a nossa vida cristã como cristãos evangélicos pentecostais. Olha como é que começa o texto de Ruth. Começa o versículo 1, começa narrando, dizendo, e isto é interessante: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Fome na terra. Primeiramente, à guisa de introdução, o versículo está a dizer que isto aconteceu nos dias em que os juízes julgavam. Portanto, esta história de Ruth, ela é situada historicamente no período dos juízes, em que os juízes julgavam ou governavam Israel. E este período era caracterizado pelo que diz o último capítulo, o último versículo de Juízes e o último capítulo de Juízes. O último versículo de Juízes é o versículo 25 e o último capítulo é o capítulo 21. E este último versículo de Juízes diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. É nesse período em que cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Vamos trazer para uma linguagem moderna, numa época de relativismo, numa época de quebra de absoluto, numa época em que não se aceitava absoluto, como a nossa época, numa época em que você não podia dizer, porque em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a saber, Jesus Cristo. Não se podia dizer isso. Você não pode dizer que só há um caminho, não pode dizer que só há um Senhor, não pode dizer que há uma única fé, porque estamos a viver um tempo de relativismo, em que cada um é livre para ter sua fé, é livre para ter seu Senhor, é livre para aceitar a vida como lhe couber viver. É nesse período em que os juízes governavam, que num vilarejo, numa cidadezinha, aqui também diz cidadezinha, numa pequena cidade, numa vila chamada Belém, que ironicamente, e eu gosto porque Deus trabalha na ironia, que ironicamente se chama Casa do Pão Belém. Nesta cidade pequena, o Senhor Deus se propõe a trabalhar de uma maneira estranha e meio esdrúxula. Por quê? Porque a Bíblia está a nos mostrar que este tempo era a época do período, era o período dos juízes. E neste período dos juízes, no vilarejo, Deus se propõe a usar alguém
mas não da maneira comum com que vinha fazendo. O Senhor não escolhe um homem como escolheu Abraão. O Senhor não escolhe um homem como escolheu Noé. O Senhor não escolhe um homem como escolheu Moisés. O Senhor não escolhe um homem como escolheu Josué. O Senhor resolve escolher alguém por meio. Quando eu digo não escolher um homem como Moisés, como Josué, como Abraão, como Noé, como Enoque, estou a dizer, ele não escolheu um homem, um indivíduo, fortalecendo-lhe, animando-lhe, ungindo-o, capacitando. O Senhor escolhe alguém fazendo uso da circunstância. A fome que se abate sobre aquela cidade faz com que um indivíduo pertencente ao clã Efrateu, e se pertencente a este clã Efrateu, é descendente de Caleb, se é descendente de Caleb e resolve migrar com sua família porque tinha algumas posses, este indivíduo chamado Elimelech ou Elimelec resolve migrar para Moab. E aqui a história começa a se tornar meio complicado para a mente de quem lê a Bíblia. Porque sobre Moab caibia e havia caído algumas maldições para os quais todo estudante da lei, da Torá, todo judeu precisava prestar atenção. Por exemplo, Deuteronômio 23:3, que proibia que um moabita entrasse numa assembleia judaica. E este homem, Elimelech, resolve pegar em sua esposa seus 2 filhos e migrar para lá. A tradução judaica diz que ele fez isso porque tinha posses e em períodos de fome, os pobres acorriam nas portas de quem tinha mais posse, e quem tinha alguma posse era obrigado a ajudar a prover para os pobres. Se assim não fizesse, corria até o risco da morte. Provavelmente, isso é o que a tradição judaica diz. E ele migra, ele resolve ir para Moab. Aqui começa a ver na minha mente uma história que acredito que os irmãos vão partilhar, vão me acompanhar neste raciocínio. Elimelec tem uma esposa chamada Noemi, tem 2 filhos, um chamado Malom e outro chamado Quilion, e eles resolvem ir para Moab. Quando nós chegamos no versículo 3, o versículo 3 diz o seguinte: e morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Ao ler esse texto, eu quero mostrar para a igreja, para a EAD, Missão Caçapava, preste atenção que eu vou ir para algum lugar. Quando chegamos no versículo 3, e a abertura já começa trágica, o versículo 1 começa com uma tragédia de que esta história está situada num período negro, dos mais negros da história judaica, em que ninguém obedecia a ninguém, ninguém era governado por ninguém, ninguém aceitava que ninguém ditasse regra para si. Nesse período negro, abate-se para piorar uma fome sobre a terra do pão. E quando falta pão, este homem que pertencia com certeza a um núcleo de importância daquele vilarejo, resolve ir-se embora para um local para o qual não era comum os judeus irem. E quando ele vai com a sua família, a primeira coisa que a gente vê depois da abertura do versículo 3 é que este indivíduo morre. E quando este indivíduo morre, não parando por aí, o versículo de número 5 abre dizendo: e morreram também ambos os filhos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada. Alô, a mensagem começa a entrar nos eixos aqui. Este homem morre. Seus 2 filhos que ele deixou, 10 anos depois, morrem.
Que história é essa, Deus? Aqui Deus está a me ensinar que a história, essa história, tem dentro dessa história algo mais do que história de homens, que é a história de Deus. E o que é curioso é que Deus constrói sua história na história do homem, não com glória, mas com tragédia. E quando a história do homem é história de tragédia, o homem não consegue entender tragédia. Mas quando a história de Deus é história de tragédia, Ele dá propósito à tragédia. Talvez é por isso que Jesus, sobre a agonia do Getsemane, Ele orou e disse, se for da tua vontade, passe de mim este cálice. E Deus silenciou. Por quê? Porque a história de Deus é construída em cima de tragédia. E quando a história de Deus é construída em cima de tragédia, é para mostrar que tragédia não destrói propósito. Eu estou aqui para dizer, ainda que venha outras pandemias, ainda assim haverá fé para resistir nessa terra. Não sei vocês, nós em África, nós os pastores, sofremos. Porque muitos disseram, onde é que estão os pastores? Por que não vão às clínicas, aos hospitais? Me dava vontade de dizer, o governo não deixa. Por quê? O que ficou claro para muita gente é que com a pandemia a fé de muitos morreu, acabou. Mas a grande verdade também é que com e através da pandemia, alguns sedimentaram a fé deles mais ainda em Deus. Porque deram conta que não há governo que dá conta, não há homem que dá conta, a única esperança é me agarrar, nem que seja a Deus como um tecido de pano, é me agarrar a Ele como uma solução. Porque Deus resolve construir sua história através de tragédia. E o homem, quando olha para a tragédia do drama humano, entende e diz que Deus me abandonou. Mas quando Deus olha para a tragédia, Ele diz, é o caminho através do qual eu realizo e cumpro a minha vontade. Vamos lá, rapidinho. A história do homem é a história de Deus. E a história de Deus é a história com os homens. Vou repetir. A história do homem é a história de Deus. E a história de Deus é a história com os homens. Eu estou, em outras palavras, a dizer, se a história do homem não for história de Deus, então a história do homem vai ser se livrar de Deus. Todo homem que resolve ter sua história vinculada ou desligada de Deus, abre caminho para tragédia repentina. Entretanto, a história do homem, a história de Deus é sempre história através dos homens. Deus não faz nada nessa terra a não ser através de homem. Quando nós esperamos e queremos e buscamos alguma coisa, ela vai chegar, mas não vai chegar caindo do céu, é através de homens. Porque a história de Deus é construída através de homens. Porém, o que mexe com o meu coração é que, quando o versículo 3 diz, e morreu Elimeleque, e o versículo 5 diz, e morreu também ambos, Malom e Quilion. Deus aqui começa a me ensinar minha primeira lição que eu quero partilhar com o povo de Deus. O que Deus quer nos mostrar com essa morte? Morreu. Morreu o pai, morreu o filho, o primogênito, morreu o segundo. O que Deus quer nos mostrar através dessas mortes, pastor? Primeiramente, o que eu quero que você compreenda nessa história é o seguinte, é exatamente essa ideia. A história deste livro não é de homens, é história de mulheres.
A história deste livro não é história de homens. Não é história de homem. É história de Deus. Porque a narrativa começa com homem, mas termina sem ele. E depois prossegue com homens. E também morrem. O versículo 5 diz, morreram ambos, tendo ficado apenas Noemi. Vou ler o versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus filhos e do seu marido. Então se levantou com suas noras. Primeiro, essa história não é história de homens. Os homens morrem. Essa história é história de mulheres. Morreram os homens, ficaram as mulheres. Só que depois você vai compreender também que essa história não é história de mulheres. Porque quando ficam as mulheres, a mulher mais velha, mãe, propõe às noras dizendo, não tenho mais filhos para vos dar. Voltem para os vossos deuses, voltem para as vossas mães. Porém, Orfa pega nesta palavra, chora amargamente. O que quer dizer que ela foi boa sogra. E ela despede-se e fica Ruth. Ruth, diz a Bíblia, apegou-se a Noemi, sua sogra. E Noemi disse, volta também com tua cunhada aos seus deuses e aos teus pais. E ela disse estas palavras que são muito fortes no original. Não me inste, porque no original quer dizer, não me suplique. Não ore. Não peça para que o Eterno atenda o teu pedido, permitindo que eu te deixe. Não me instes para que te deixe, porque não te deixarei. Primeiro, a ideia que eu estou a transmitir é que essa história não é história de homens, os homens morreram. É história de mulheres. Depois agora ficamos a saber que esta história não é história de mulheres, porque uma voltou e ficou outra. Então não é história de mulheres, porque este livro não é livro de Noemi, é livro de Ruth. E teve que ficar Ruth, porque há uma história que Noemi não sabe. Há sempre uma Noemi para uma Ruth e uma Ruth para uma Noemi. O que muitas vezes nós não entendemos é isso. É que Deus levanta a pessoa para fazer o lugar, o papel e cumprir o propósito das coisas que nós buscamos. Deixa-me dizer de maneira diferente. Nós buscamos coisas, buscamos bens. Deus nos dá pessoas. E precisamos aprender a discernir as pessoas que Deus colocou aos nossos lados, que têm maior valor do que as coisas que nós estamos a buscar. E Orfa vai embora, porque esse livro não tem a ver com ela. E Ruth se apega a Noemi, porque o livro da história não é o livro de Noemi. Ela tem que se apegar a Noemi, porque esse livro será chamado livro de Ruth. E Ruth se apega a Noemi, porque há algo de extraordinário que está a vir aí. Olha como é que acontece. O que acontece é que quando elas adentram a cidade... obrigado, pastor. Quando elas adentram a cidade, Noemi e Ruth, as senhoras vêm ao encontro delas, olham para Noemi e veem, não é esta Noemi? Aquela que tendo foi. E chamaram-na Noemi, é ela. Noemi diz, não me chamem Noemi, mas Mara, porque cheia fui e vazia voltei.
Os rabinos judeus dizem que esta palavra cheia fui, alguns intuem que ela foi grávida e depois abortou. Isso é pensamento dos rabinos judeus. Ela diz cheia fui. Eu prefiro entender que isso está ligado exatamente ao status social em que eles detinham. Eram homens, eram gente de posse. Cheia fui e voltei vazia. Isto porque até agora Noemi não entendeu o que Deus está a fazer. Noemi não entendeu ainda que eu estou a construir uma história não com homens. Os homens morrem. Estou a construir uma história não com Noemi, que cheia foi, entende que volta vazia. Eu estou a construir minha história com Ruth. E então ela está com Ruth e está a dizer, cheia fui e vazia voltei. Sem ela perceber que na verdade, ela tendo indo cheia, estava a ir vazia. Porque está a ir com aquilo que é de material, que não lhe servirá nada para onde ela está a ir. Está a voltar aparentemente vazia, mas está a voltar com alguém que lhe valerá 2 vezes mais do que aquilo que ela já detinha. Olha o mistério do caminhar de Deus. Deixe-me lhes dizer o seguinte: quando na minha e na tua vida existe o dedo de Deus, as decisões humanas são decisões sem lógica. Quando o dedo de Deus está na nossa vida, nós tomaremos decisões que fugirão à lógica. É isso que está a acontecer com esta mulher. O dedo de Deus está na história da vida dela. O marido resolve fugir da sua terra natal. Afinal, nessa história tem o dedo de Deus. Não tem nada a ver com o marido Elimeleque que resolveu ir, porque ele vai morrer, os filhos vão morrer, mas Deus está a trabalhar, já vamos perceber daqui a pouco, Deus está a trabalhar no meandro da história pessoal, a dimensão da história redentiva. Vou repetir, na dimensão da história pessoal, Deus está a trabalhar a sua própria história divina. É aqui onde eu quero vos mostrar onde é que entra o Pentecoste. Porque ela está a dizer, eu fui cheia, estou a voltar vazia. Dá-me vontade de dizer, Noemi, não estás a voltar vazia não. Ruth está ao teu lado e ele vale mais do que as posses que você tinha e que te fizeram partir para Moabe, onde não devias ir. E o versículo anterior diz que Noemi, ouvindo falar que havia pão em Judá, ela volta. Acho que o pastor entendeu. O versículo 1 começa dizendo, havia fome na terra, a fome lhes fez migrar. E ouvindo que já havia pão, o pão lhe fez voltar. Os irmãos sabiam que a mesma razão pela qual as pessoas entram aqui pode ser a mesma razão pela qual elas saem. Ela volta. E quando ela volta com a linguagem totalmente diferente da qual ela foi. Só que, para entrar na mensagem e terminar, é que o último versículo me esclarece alguma coisa. Diz que o tempo em que ela voltou era o tempo da colheita. É por esta razão que o povo judeu, pastor Esdra, por esta razão é que este livro é lido na época do Pentecoste, na época da colheita. Porque Noemi resolve voltar na época da colheita.
E onde é que havia a maior colheita? Na herdade de um tal de Boaz, em cujo campo esta Rute, com quem Noemi veio, foi para começar a colher. Vou terminar meu pensamento. Essa história não é a história de homens, porque os homens morrem. Essa história começa a ser a história de mulheres, mas depois deixa de ser a história de mulheres, porque uma volta para os seus deuses e só fica uma. Mas também entendemos então que essa história não deixa de ser história de mulheres e passa aparentemente a ser a história de Noemi, porque Noemi é quem está a trabalhar na mente de Ruth para voltar atrás, mas Ruth não aceita voltar atrás, porque aqui começamos a entender que a história não é de homens, a história não é de mulheres, a história não é de Noemi, a história é de Ruth, e o nome do livro é Ruth. Mais tarde entendemos por que a história não é história de homens, não é história de mulheres, não é história de Noemi, e é história de Ruth. Por que a história de Ruth? Porque não é o ponto final. Essa história também não é história de Ruth. Essa história está no capítulo 4. Se começarmos a ler a Bíblia, do capítulo 4 para o capítulo 1, vamos entender que a razão de haver essa história toda é porque vai haver um menino que vai nascer, cujo nome é Obed. E esse Obed vai ser o pai de Jessé. E Jessé vai ser o pai de Davi. E Davi será aquele cujo trono será o trono de Jesus, onde Jesus será chamado o filho de Davi. Portanto, essa história não é história dos homens que morreram, não é história das mulheres que se separaram, não é história de Noemi, porque não é livro de Noemi, não é história de Ruth, mas não é de Ruth, porque a Ruth vai nascer Obed, vai nascer Jessé, vai nascer Davi, vai nascer Jesus, e é de Jesus que está a entrar a nossa história. Talvez você não percebeu, e eu vou finalizar te fazendo entender. Há uma dinâmica de estudo comparativo da Bíblia por antítese, que é o seguinte. Eu comecei lhes dizendo que esse livro faz parte de um conjunto de 5 livros. E nesses 5 livros são lidos em momentos diferentes. Agora escuta, o livro de Esther é a história de uma mulher judia que se tornou gentia. O livro de Ruth é a história de uma gentia que se tornou judia. Por que a Bíblia está nos ensinar isso? Porque precisa haver aqui um entendimento, que é aqui onde entra a igreja, onde entra até a Assembleia de Deus. É onde que entra? É no Pentecoste. Por quê? Porque Ruth e Noemi estão a voltar juntas no dia do Pentecoste. Acho que a igreja não entendeu. Então vou lhes fazer entender dizendo o seguinte: na Bíblia, a princípio sempre existiu 2 povos. Quantos povos? Quantos povos? A Bíblia sempre reconheceu a existência de 2 povos. Um se chamam os judeus e outros se chamam os gentios. Eu não sei quem entendeu. Um se chamam judeus, Noemi, e outro se chamam gentios, Ruth. Por que Ruth tem que andar com Noemi? Por que Noemi tem que ir, voltar, não sozinha? Porque Deus está a trabalhar com a ideia do plano da redenção. E na ideia do plano da redenção não vai existir um povo, 2 povos, tem que existir 3 povos. E o terceiro povo é o povo que nasce da união de Noemi com Ruth no dia do Pentecoste. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, o pastor leu o texto e foi um dos sinais que me mostrou que eu tenho que pregar essa mensagem hoje. Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 em diante. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos. E foram vistas entre eles repartidas línguas como que de um fogo. E começaram a falar em línguas estranhas, começaram a falar
em línguas estranhas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, versículos mais adiante diz: que é isto? Varões Galileu, que é isso que os ouvimos cada um a falar em sua própria língua? Estavam aí os medos, estavam aí os persas, estavam aí os árabes, estavam todos os povos. É no Pentecoste que o Senhor fez nascer a igreja de Jesus Cristo, que é o terceiro povo. É da união de Ruth e Noemi, que está a voltar no dia do Pentecoste, que vai fazer Ruth se apaixonar com Boaz, e Boaz se apaixonar por Ruth, e Boaz casar com Ruth, e Ruth nascer a Obed, e Obed nascer Jessé, e Jessé nascer Davi, e de Davi do trono vir Jesus, e de Jesus vir a igreja, e o terceiro povo nasceu. É aqui que nós entendemos a bênção de ser quem nós somos. Deus trabalhou e gerou a igreja de uma união quase que improvável dos gentios e os judeus. Deixa-me lhe dizer, talvez para tirar um amém da tua boca e do teu coração: ninguém faz como Deus, porque Deus faz do que não é aparente. Do nada o Senhor faz alguma coisa, do pouco o Senhor tira tudo. Sim, de longe o Senhor traz perto. É assim que Ele gera alguma coisa. É dessa frágil igreja, desses gentios que têm seus deuses, que o Senhor vai fazer um milagre. Quando Noemi vai coagir Ruth a lhe deixar, Ruth libera estas palavras, diz assim: não me inste a te deixar, e diz: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Agora nós estamos a ver judeu e gentio. Aos olhos de Deus não é mais judeu e gentio. Aos olhos de Deus, judeu e gentio é o que? É o meu povo, o único povo, a igreja de Jesus Cristo. E essa igreja não pode ser fraca, é cheia do Espírito Santo para ser forte. Essa igreja não pode fugir, essa igreja tem que enfrentar. Essa igreja não pode se esconder, essa igreja tem que aparecer. Essa igreja não pode deixar de ser, essa igreja tem que se expandir. Aqui está o mistério da redenção. Quem entende estas coisas não baixa a cabeça por qualquer coisa, nem para qualquer um. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Ele não me tirou de cima, Ele me tirou de baixo, me tirou do fundo, me tirou dos bastidores, me tirou do ostracismo, me tirou do silêncio, me tirou do anonimato e me fez caminhar. Eu não me minimizo, eu não olho para minha cor, eu não olho para minha origem, eu não olho para minha cara, eu não olho para minha classe, eu não olho para minha estatura. Eu só dizer assim: não olha para onde você veio, não olha para a cor dos teus olhos, não olha para nada que seja humanamente identitário e defeituoso. Olha para a dimensão da graça que reconhece os irreconhecíveis, que dá nome àqueles que não achariam razões para ter nome absolutamente nenhum. Levre-se labrate kei labravala caceplo brataia. Eu me lembro que em 2016, 2015, quando Deus começou a falar seriamente para estabelecer a igreja que nós temos estabelecido hoje, eu disse para minha esposa: nós vamos abrir esse trabalho, nem que seja debaixo da árvore. Nós vamos começar. O Senhor falou, está falado. E era uma loucura sair do nível em que a pessoa estava
Como eu lhes disse, eu era pregador internacional. Fechei tudo, toda a minha agenda, e começar de baixo. Hoje nós começamos a entender com os nossos olhos o que Deus havia estabelecido a acontecer. Estamos a ir nações adentro. A igreja está a crescer e a se expandir, simplesmente porque nós entendemos que quando o Senhor falou, está falado. Você entendeu a mensagem? Pode ser que essa tua história não é a história de homens. Você, pastor, eu queria ser grande. Na minha família não tem gente grande. É por isso que o Senhor começa a fazer a história. Não é a história de homens. Homens morreram. Não é história de mulheres, também passou a ser história de mulheres. Depois não é história de mulheres, porque elas se separaram. E não é história de Noemi, porque Noemi não entendeu o que Deus estava a fazer através dela e com ela, e a razão por que ela foi. E entendemos então que é a história de Ruth. Depois passamos a entender que não é história de Ruth, porque é a história daquela que vem de Ruth. Pode ser que você tenha que perceber isso, que a tua história não é tua história. A tua história é o que Deus vai tirar de você. Aquilo que vem de dentro de você é o que Deus está a fazer. É por esta razão que nós não podemos ser egoístas, nem podemos olhar para coisa grande como se fosse grande. Ainda não é grande, é pequeno. Eu disse para um filho espiritual que eu tenho no meu país, disse: meu filho, nunca olhe para o dinheiro da igreja com uma intenção de colocar as mãos, porque senão você está a comer semente. Quem mexe em 10 mil reais não é digno de 100 mil reais. Quem mexe em 100 mil reais não é digno de gerir 1 milhão. Quem mexe em 1 milhão de reais não é digno de receber 10 milhões de reais. Quem mexe em 10 milhões de reais não é digno de receber 100 milhões de reais. E eu disse: filho, eu tenho a certeza que chegará um tempo que Deus vai colocar nas minhas mãos 100 milhões para realizar a obra dele. Eu não olho para o grande de hoje como se fosse grande, porque eu não sei a ideia de grandeza de Deus amanhã. Talvez a ideia de grandeza de Deus para você amanhã é mais do que você imagina. Eu tenho a plena certeza, finalizando, grande não é você, é o que vem de você. Quando Deus olhou para você, Ele não viu só você, Ele viu outras pessoas. Eu tenho plena certeza que quando Ele olhou para a igreja, para o pastor Esdras, Ele não viu apenas o pastor Esdras Guimarães, Ele viu o Esdras Júnior. Quando Ele viu no Esdras Júnior, não viu só o Esdras Júnior, Ele olhou e viu cada um dos que estão aqui. E quando Ele olha em cada um de vocês, Ele não está a ver só cada um de vocês, está a ver aqueles que estão depois de você, ou além de vocês, ou depois, muito mais de vocês. Quem entendeu a palavra, levanta as suas mãos e levanta-se do lugar onde está e receba em nome de Jesus a convicção de que Deus está a fazer algo maior. Na morte de Elimeleque e os filhos está a obra de Deus em Noemi. Na percepção de Noemi está, na vida de Noemi está a percepção de Ruth. Na percepção de Ruth está o casamento com Boaz. E na união com Boaz está o Cristo das nossas vidas. Entre Ruth e Noemi está o Pentecoste. Na união de Ruth e Noemi está o povo judeu e o povo gentio. E do povo gentio está a igreja de Cristo. E da igreja de Cristo está a glória de Deus. Deus abençoe a sua igreja. Espírito do Trino Deus. Nosso entendimento é tão pequeno quanto é nossa natureza humana. Os teus caminhos são muito maiores do que os nossos. O teu plano excede, vai além do nosso entendimento. Eu oro
para que ninguém saia do teu plano nesta casa. Eu oro para que o plano revelado traga, Senhor, muito mais do que os nossos olhos humanos conseguem ver. E daquilo que nós consideramos tragédia, faça nascer propósitos. Tu me ensinaste, Deus, que os problemas são visíveis, mas os propósitos são invisíveis. E que os problemas visíveis não destroem propósitos invisíveis. Senhor, que os teus propósitos invisíveis se manifestem nos problemas do dia a dia do teu povo, dos teus filhos, e eles consigam, Senhor, dar glórias ao teu nome. Isto creio, por isso oro, e assim oro, em nome de Jesus.